estaremos tratando um assunto que tem sido um problema muito grave na maioria das denominações, na maioria das igrejas que se dizem igrejas de Deus, que professam uma fé em Jesus Cristo e dizem representar a sua palavra aqui nessa terra. Nós estaremos tratando este problema de acordo com os textos sagrados. Você que frequenta alguma denominação, alguma igreja, ou você que talvez não frequenta, mas um dia foi para conhecer, ou já passou na frente, talvez você já viu a prática do comércio, onde se vendem mercadorias dentro da igreja. É muito comum você ir em uma igreja evangélica e lá eles venderem jornais, venderem revistas, venderem alimentos, venderem roupas, venderem sapatos, água, sal, pedra, caneta, enfim. A prática do comércio é muito comum. Hoje, praticamente todas. É muito raro uma igreja que não faz o comércio, que não vende elementos, que não vendem. É muito raro. Mas vamos para a palavra de Deus para ver a opinião de Deus sobre a prática do comércio. Vamos ver a opinião de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a vender produtos dentro de uma instituição que diz representar a palavra dele. Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ou seja, diz a palavra de Deus que Jesus entrou no templo. Que templo? Templo de Salomão. Na época que Jesus estava ministrando a palavra, havia o templo de Salomão no país de Israel, há praticamente 2000 anos atrás. Então Jesus fez o que? Foi até o templo, que era o quê? Que era a casa de oração, onde as pessoas deveriam se reunir para louvar a Deus, para apresentar a Deus os seus pedidos, seus sacrifícios que a lei de Moisés determinava. Ou seja, era uma casa de oração, o templo de Salomão. Assim como nos dias de hoje, não existe mais o templo de Salomão, mas não é errado as pessoas se reunirem em um salão que elas denominam igreja. Não é errado. Você pode se reunir em uma casa, você pode se reunir debaixo de uma árvore, você pode se reunir debaixo de um pontilhão, você pode se reunir no meio de uma floresta, você pode se reunir em uma igreja, em uma instituição, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se tiver condições de montar um salão com bancos confortáveis, com ar condicionado, tudo do bom e do melhor, não tem problema nenhum nisso. Isso não é errado e não é pecado, não. Não tem problema nenhum, até porque o templo de Salomão da época era muito belo e muito rico. Então não tem problema. Não tem problema. A questão é a
prática que é feita tem que ser de acordo com a palavra de Deus, porque se for para se reunir, para não praticar de acordo com a palavra de Deus, é melhor não se reunir. Assim como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, vocês estão se reunindo para a pior, não para o melhor. Então, se for para reunir pessoas em um determinado local, seja numa casa, debaixo de uma árvore, debaixo de um pontilhão, no meio de uma floresta, ou dentro de uma instituição que se chama igreja, de um salão, se for para reunir pessoas, para praticar algo que não esteja de acordo com a palavra, é melhor não se reunir. Então é melhor não se juntar com pessoas que fazem coisas contrárias à palavra de Deus, do que se juntar com elas. Nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina. Então Jesus entrou no templo. Qual templo? Templo de Salomão. E expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou aquelas pessoas de lá. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo o quê? Vendendo e comprando. Vendiam o quê no templo de Salomão naquela época? Vendiam pombos, vendiam os cordeiros, vendiam os animais ali que seriam sacrificados como sacrifício a Deus. A lei de Moisés determinava alguns sacrifícios de animais. Ok. Era a lei de Moisés que determinava, era a lei de Deus. E passaram a vender aqueles animais lá no templo. Para quê? Para que as pessoas já chegassem ali, comprassem e apresentassem a Deus. Detalhe. Eles começaram a impor para as pessoas o seguinte, olha, você que vai apresentar o seu sacrifício a Deus, você tem que comprar os seus animais e os sacrifícios aqui no templo. Não pode comprar lá fora e nem trazer de fora para dentro. Você tem que comprar aqui. Começaram a colocar essa imposição. Para quê? Para lucrar em cima das pessoas. Então eles colocavam um valor sempre maior para lucrar. Eles inventaram o tal do denário do templo. Ou seja, suponhamos que o templo de Salomão existisse hoje no Brasil. A moeda vigente no Brasil é o real e você não poderia ofertar na moeda vigente da época. A pessoa tinha que chegar, fazer um câmbio entre o dinheiro da época que ela tinha com o denário do templo, que só valia no templo aquele denário. Fazia um câmbio ali, trocava, geralmente era em torno de 20% para fazer o câmbio, ou seja, mais ou menos assim. Se fosse no Brasil nos dias de hoje, o templo de Salomão, uma pessoa fosse até o templo para fazer uma oferta em dinheiro a Deus, ela levava R$100, trocava por 80 daquela época. Já perdia 20% ali. E aquele 80 que era o denário do templo, ela ofertava 80 a Deus. Entendeu? 20 já ficava retido ali com os cambistas. E os cambistas, para exercer essa função de intercâmbio de dinheiro, uma porcentagem eles davam para os sacerdotes. Acredita-se que 10% era para os cambistas e 10% dos sacerdotes, de tudo que eles meio a meio. Ou seja, a pessoa levou 100, 20 ficou para eles, 20%, 10% era para os cambistas, 10% para os sacerdotes. Acredita-se que era assim o trabalho feito. Além disso, vendia os animais. Então, as pessoas que iriam apresentar as suas ofertas a Deus, e muitas com o coração puro, tinham que se sujeitar a isso. Jesus chegou, o que ele fez? Expulsou todos. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles estavam vendendo, ele chegou e derrubou a mesa. Derrubou tudo. Tinham que fazer o intercâmbio com dinheiro para depois comprar os animais que seriam oferecidos a Deus. E o que Jesus fez? Acabou com tudo. Diz a palavra de Deus que ele chegou a pegar cordas que tinham ali, dobrou-as e desceu no lombo. Bateu em quem vendia e em quem comprava também. Olha aí
Ele bateu e expulsou não somente os que vendiam, mas também os que estavam comprando. Ah, mas a culpa não é de quem vende, porque muitas pessoas podem dizer assim: olha, eu vou na igreja e o meu pastor faz a venda dos produtos lá para ajudar no aluguel, para ajudar na água, na luz. Olha, quem está vendendo é ele, eu só compro para ajudar. Detalhe, meu amigo e minha amiga, você que pensa assim. Porque Jesus não bateu somente em quem vendia, bateu também em quem comprava. Ou seja, o dia que ninguém mais comprar, não tem para quem vender. Se eles vendem, é porque tem quem compra. Comércio dentro de uma instituição que se diz ser casa de Deus é proibido por Deus. Não, mas a intenção é boa. Meu pastor faz pizza e vende pizza, e com o dinheiro da pizza que ele ganha, obviamente o que sobra, né, porque ele teve um custo para fazer, não é tudo que é lucro, tem um percentual que vai ser livre. Aquilo ali ele usa para o aluguel. Pode até ser que ele usa para o aluguel. Pode até ser que ele usa para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Pode até ser. Nós não estamos duvidando do destino que será dado. Nós não estamos alegando destino. Nós estamos dizendo o seguinte: a palavra de Deus é clara. Casa de oração é um local onde a pessoa vai para orar, para louvar, para adorar, para fazer pedidos a Deus, e não para vender e comprar produtos usando o nome de Deus. Ah, mas se o meu pastor não fizer isso, não tem como ele pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, enfim. Para isso, para manter uma casa de oração, Deus já deixou as ofertas voluntárias. Então é através de ofertas voluntárias que as pessoas vão ofertar que vai manter a obra de Deus. E Jesus continua em Mateus 21, capítulo 13, ele continua: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Algumas traduções, covil de bandidos, ladrões. Então preste atenção na reação de Jesus diante do comércio. Esse mesmo Jesus, que quando viu o comércio dentro da instituição chamada casa de oração, ele não suportou, ele ficou irado. Jesus é Deus, e nós vemos Deus irado, irado. A ira que ele teve não foi uma ira de pecado, não foi nenhum demônio que encostou, foi uma ira santa. Ele se irou com algo errado, ficou irado. Ele bateu naquelas pessoas de corda. As pessoas apanharam, levaram cordadas. É como um pai corrigir um filho com uma cinta, da cintada. Ele corrigiu aquelas pessoas com cordadas nas costas, como se fosse chicote. Ele bateu. Ele levantou mesas e cadeiras de perna para cima. Ele derrubou tudo. Saiu derrubando tudo. Expulsou aquelas pessoas da casa de oração. Expulsou. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da gravidade? Esse mesmo Jesus que ficou irado com o comércio, quando ele foi traído por Judas, ele beijou Judas no rosto. Disse: amigo, não ficou irado. O que deixa Jesus mais irado? O comércio ou a traição? Vamos continuar. Esse mesmo Jesus que ficou irado com o comércio, quando foi crucificado no madeiro, ele não reagiu, não ficou irado. E ainda disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi espancado, humilhado, crucificado. Não ficou irado. O que deixa Jesus mais irado?
o comércio ou humilhá-lo, espancá-lo, crucificá-lo? Olha a gravidade da situação. Por 33 anos, Jesus nunca ficou irado, a não ser no dia que entrou no templo e pegou o comércio. Aí ele ficou irado. A única coisa aqui nessa terra que foi capaz de fazer com que Jesus ficasse irado foi o comércio. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Não ficou irado. Foi traído, não ficou irado. Foi espancado, humilhado, não ficou irado. Foi crucificado, não ficou irado. Mas quando viu o comércio, ficou irado. Seja sincero, meu amigo e minha amiga. Quando a igreja que você congrega, o pregador ou a pregadora começa a vender pizza em cima do altar, fazer comércio, você acha que isso agrada a Jesus? Seja sincero, de acordo com a palavra. Quando ele começa a vender feijoada, vender galinhada, fazer brechó, vender roupa, vender sapato, fazer rifa, vender televisão, rifar televisão, rifar moto, rifar carro, fazer bingo. Quando ele começa a fazer isso, você acha que isso agrada a Jesus? Seja sincero, de acordo com a palavra. Você acha que isso agrada a Jesus? Um local que seria para ser uma casa de oração, que leva o nome de igreja, onde diz defender a palavra de Deus, está fazendo isso, você acha que Jesus fica contente com isso? Você acha que isso agrada a Jesus, que Jesus fica feliz com isso? Ou você acha que Jesus fica irado? Ou você acha que Jesus é contra isso? É só você ler a palavra, você conhecer a personalidade de Jesus. Nós temos que, meu amigo e minha amiga aqui, nos aprofundarmos nos textos sagrados para entender, ou tentar pelo menos entender a visão de Jesus. Poxa, o que levou Jesus a ficar irado? Um homem que viveu aqui nessa terra nunca ficou irado. Ele era Deus, mas Deus estava no corpo humano. Sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia sono, sentia fraqueza. Ele sentiu tudo que nós sentimos hoje. Ele não perdia a paciência por nada. Sempre calmo, sempre dócil. Mas algo tirou ele do sério. Ele não estava num dia bom. Nunca teve dia ruim para ele. Ele era Deus. Ele tinha autodomínio, autocontrole. Ele poderia ter entrado ali naquele templo, poderia ter dito: olha, o que vocês estão fazendo, irmãos, não está agradando a Deus, vamos parar com isso. Mas não, ele não teve paciência, não. Porque quando o erro é gravíssimo, isso faz com que Deus, meu amigo e minha amiga, fique irado mesmo. A intenção ali era clara, era lucrar dinheiro com o nome de Deus. Estava explícito, não tinha para onde correr. Não era uma falta de conhecimento da palavra, não era um equívoco, não era nada disso. Era explícito. Eles queriam e estavam lucrando dinheiro usando o nome de Deus. O comércio dentro de igreja é proibido por Deus. Questione a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. É o que a palavra diz, não sou o que eu estou dizendo, não. Agora, se a igreja que diz que é uma igreja cristã e quer continuar vendendo
fazendo galinhada e vendendo galinhada em cima de um altar, vendendo feijoada, vendendo pizza, fazendo rifa, fazendo bingo, vende sal, vende azeite, vende pedra, vende corrente, vende anel, vende de tudo. Vende vassoura ungida. Olha, a quantidade de itens que são vendidos, a variedade é um absurdo. Cada hora aparece uma nova. Vendem sal, vendem azeite, vende água, vende cimento, eu já vi vender. Colher de pedreiro, eu já vi vender. Caneta. Vende anel, vende pulseira, vende corrente, jornal, revista, CD, televisão, roupa usada e sapato usado eu já vi vender. Fazer rifa. Fazem de tudo. Vendem de tudo. Comércio. Da mesma forma que havia um comércio na época de Jesus no templo de Salomão, o qual ele não aceitou, existe o comércio nos dias de hoje nas igrejas. E tem pessoas que, diga-se de passagem, ela tem um coração puro e ela é inocente. Ela vai até a igreja e aí o pastor lá, a pastora, irmãos, eu estou vendendo uma pizza aqui que é para ajudar a pagar o aluguel. A pessoa, naquela inocência dela, ela compra para ajudar. Ela diz, não, eu vou comprar, ao invés de comprar na pizzaria, eu compro aqui, pelo menos eu estou ajudando. Às vezes a intenção dela é até boa. Mas de boas intenções, diz um ditado, que o inferno está cheio. Então não é pela intenção, não é pela inocência, é pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus é contra, não tem para onde correr. Ou nós vamos nos sujeitarmos à palavra de Deus, ou nós vamos fazer do nosso jeito. Então, de duas, uma. Ou Jesus está certo, ou Jesus está errado. Se o que esses pregadores e pregadoras fazem nos dias de hoje, vendendo esses elementos que eles vendem, é certo, diante de Deus, Jesus Cristo é o errado. Porque ele não deveria ter feito o que ele fez. Não deveria ter batido de frente com os vendedores lá. Então Jesus é o errado. Ponto final. Agora, se Jesus Cristo é certo na história e fez o correto, esses pregadores e pregadoras dos dias de hoje estão errados em fazer o que eles fazem. Aí nós temos uma encruzilhada. Ou nós ficamos com Jesus, ou nós ficamos com os pregadores e pregadoras. Nós estamos numa encruzilhada. Não tem como Jesus Cristo estar certo e esses pregadores atuais, a maioria, estarem certos. Não tem como. A palavra diz que Deus é imutável, não muda. Porque muitos vão dizer, mas isso aí foi naquela época. Já se passaram 2000 anos, nos dias de hoje não. Nos dias de hoje pode vender, a palavra de Deus não muda. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. A palavra de Jesus não muda. É a mesma palavra. O que foi dito, o que foi feito, foi feito. Deus é imutável, Deus não muda. A visão de Deus é a mesma, sempre foi. Não existe nenhuma mudança na visão de Deus. Não, naquela época ele não permitia, mas agora, como existe uma crise mundial devido à pandemia que está acontecendo aí, existe uma crise mundial. Então, nesse caso, Deus está permitindo, que é para ajudar a pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, enfim. Não. Não tem como.
O que a Bíblia não diz, nós não podemos arriscar a dizer. A Bíblia não diz que era só para aquela época e que a prática do comércio hoje poderia. Em momento algum a Bíblia diz, a Bíblia mostra Jesus batendo de frente e dizendo não. Está escrito, a casa do meu pai é casa de oração. Como deveria ser uma igreja bíblica? De acordo com a palavra de Deus, é um local onde a pessoa vai louvar, adorar, vai ouvir a explanação da palavra de Deus, a explicação de acordo com o que realmente está escrito, sem aumentar e sem diminuir. E para manter esta casa de oração, porque tudo tem custo, o dinheiro responde por tudo, é verdade que mesmo que a instituição tenha uma igreja própria, ela vai ter custo com água, com luz, com telefone, com contador, porque tem que ter CNPJ, tem que estar dentro da lei, não é errado, tem que ter um contador, tem que ter tudo ali. E, hoje em dia é quase que necessário ter um plano de internet. A pessoa tem um custo a instituição e não é fácil manter. Existe um custo que não é barato, ainda mais se tiver que pagar um aluguel, dependendo do local, é caro. Então tem custo sim. Não tem como manter uma instituição sem dinheiro. Não tem como. Tem que ter dinheiro sim. E não é errado também o ministro do evangelho ali receber um salário, não. Não é errado, porque a própria palavra de Deus diz, não matarás a boca do boi que trilha, tem que receber sim. Digno é o obreiro do seu salário. Aquele obreiro que faz o seu trabalho correto é merecedor de duplos honorários, merece até ganhar dobrado. Então não é errado não. O pregador que está ali pregando a palavra corretamente tem que receber um salário sim. É um trabalho digno. É um trabalho mais digno do que todos, se for comparar. Porque está trabalhando direto para Deus. Então preste atenção, tem que ter dinheiro para manter uma instituição. O ministério de Jesus tinha dinheiro. Recebia o quê? Ofertas voluntárias. Então, como que se mantém? É necessário ter o dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? De ofertas voluntárias. Que as pessoas vão ofertar. Ah, mas se as pessoas não ofertarem? Fecha. Simplesmente fecha, ué. Se não tiver condições de manter aberto, tem que fechar. Simples assim. Então, se não tiver oferta, tem que fechar? Não é a vontade de Deus. Não é, porque se Deus, meu amigo, tiver vontade que alguém mantenha uma instituição aberta, você pode ter certeza, ele envia recurso. E se ele não enviar recurso é porque não é para manter aberto. Não adianta. Não adianta. Deus é poderoso. Nós estamos falando do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós estamos falando do Criador da terra. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, do Criador do universo. Nós estamos falando de um Deus vivo. Do dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Como que um ser desse não vai manter uma instituição aberta? Se for da vontade dele. Como? Não tem argumentos. Não tem. Não é necessário recorrer a recursos fora da palavra, contrários à palavra, para manter aberto. Porque aí estará indo contra o próprio Deus. Então preste atenção. Como que se mantém uma instituição? Uma vez que é necessário ter dinheiro. Através de ofertas voluntárias, não é através de vendas de produtos. Porque se partir para vendas de produtos, como a maioria está partindo, de acordo com a palavra de Deus, está indo na contramão do Evangelho. Está indo na contramão do que Jesus ensinou. Está indo na contramão. Assim como no passado foram na contramão e Jesus replicou, bateu de frente. Não aceitou. Foi bem duro mesmo, bem enfático mesmo. Jesus
não aceita comércio. E ponto. Está bem claro. Jesus não aceita nenhum tipo de comércio e ponto. Está bem claro na palavra dele. Então que nós venhamos a nos despertarmos, abrirmos a nossa mente, porque nos dias de hoje, o que mais existe dentro das igrejas é comércio, é venda de produtos. As igrejas deixaram de serem casas de oração há muito tempo. Hoje em dia, são lojas, são verdadeiros shopping centers, onde se vende-se praticamente tudo. Vende-se praticamente tudo, 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 tudo. Abra os seus olhos. É totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus.